No último mês, pelo menos 3 animais silvestres foram encontrados em áreas urbanas na cidade de Santa Bárbara. Em 27 de janeiro, um tatu foi visto passeando na Rua da Ervilha, no Jardim Pérola. Agentes da Guarda Municipal guiaram o animal até uma mata nas proximidades. Na primeira semana de fevereiro, foi a vez de um macaco-prego ser filmado por uma moradora na Rua São Marcos, Vila da Inese. O terceiro animal encontrado foi uma capivara, com sinais de disparo de arma de fogo, resgatada por membros do Corpo de Bombeiros do município, no dia 13 de fevereiro, dentro da Igreja Sagrado Coração de Jesus, na Rua Floriano Peixoto. Quais fatores estão levando os animais silvestres a migrar de seu habitat natural para as áreas urbanas? E quais os cuidados que a população deve tomar? Leandro Pontes, professor de Biologia da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, explica que existe um conjunto de fatores que contribuem para esse deslocamento dos animais silvestres para regiões urbanas. É importante a gente entender que não existe um fator único que vai guiar o que está acontecendo aí desses animais silvestres, eles estarem invadindo a região urbana. Nunca é unilateral. Sempre existe aí um conjunto de fatores que vão fazer com que isso esteja acontecendo. Então, só para poder listar alguns deles, né? A questão da urbanização é um dos nossos casos mais clássicos. Então, conforme a cidade ela vai se expandindo, ela vai aumentando, né? A gente vai retirando um pouquinho do habitat de onde esses animais eles estavam acostumados a morar antes, certo? E não só isso. A gente fala dessa expansão urbana pensando que a prefeitura está abrindo os caminhos, está aumentando a área habitacional para a população e por aí vai. Mas a gente não pode fechar o olho que existem essa expansão urbana também, às vezes, de forma ilegal, tá? Muito por conta de pastagem, essas coisas, a gente pode acabar tirando esse habitat de onde esse animal morava em algum momento. Um outro fator muito importante, e eu acho que é um dos nossos casos mais emblemáticos aí pela atualidade nossa, agora no ano de 2025, é a questão do clima. Já era um consenso científico há muitos anos atrás falar sobre a questão do aquecimento global. Hoje em dia é irremediável não deixar de comentar sobre essa questão de que o clima está se alterando. A gente já provocou algumas mudanças graves nesse clima e a gente está percebendo. Tá? A gente já consegue sentir que esse clima mudou. Os animais também conseguem sentir a mesma coisa. Então, esse período que nós mesmos tivemos aí, né, de um período prolongado de chuva, ainda muito abafado, a gente teve uma época de calor lá no comecinho desse ano ainda, que não chovia de jeito nenhum. Essas diferenças que acontecem em relação ao clima e ao tempo, a gente tem que tentar entender que eles vão afetar também o lugar de onde esses animais selvagens, os animais silvestres, né, onde eles moram. Então, esse período prolongado de chuva pode ter causado algum impacto no habitat. O período prolongado de seca, a mesma coisa. Então, esses animais eles vão tentar sair do local de onde eles estão de forma desconfortável e vão tentar procurar algum outro lugar para poder conseguir sobreviver. A médica veterinária Thaisa Pardini recebe animais silvestres resgatados de várias espécies em sua clínica, localizada no município de Americana. Thaisa faz uma lista dos animais silvestres resgatados com maior frequência. Aves, maritacas, papagaios, passarinhos pequenininhos, canários. A gente pega bastante urubu, gaviãozinho também machucadinho, coruja, gambá. Gambá tem muito gambá. E cágado de barbicha, aqueles que ficam no córrego. E o ambiente urbano, querendo ou não, ele é um local atrativo para esses animais conseguirem sobreviver. Apesar das pessoas, né, da quantidade de pessoas que tem e do tráfego e por aí vai. Tá? Ele é atrativo principalmente porque dentro de uma região urbana, e principalmente daquela região urbana onde não se tem muito cuidado, é um local propício para ele conseguir, por exemplo, muita matéria, muito lixo orgânico, né? Então ele consegue comida fácil, vamos colocar dessa forma. Alimentar animais silvestres é muito perigoso tanto para os animais quanto para as pessoas. Não é a mesma coisa que um gato, que um cachorro.
Você não pode simplesmente chegar e oferecer comida para um animal silvestre. O contato entre humanos e animais silvestres é perigoso para ambas as partes. A veterinária lista algumas doenças transmitidas por espécies silvestres. A gente tem alguns que transmitem doenças como raiva, tem o problema da capivara com carrapato e a febre maculosa. Então, assim, são animais que podem atacar, ave passa candidíase e clamídia, então a gente tem algumas doenças que são zoonose que não seria para todo mundo ficar mexendo sem saber como fazer o manuseio, sem luva, sem máscara. Então a gente precisa de um contato um pouquinho mais regradinho, mais certinho. Sobre esse contato entre humanos e animais silvestres, Roberta Lima, vereadora eleita pelo município de Americana e cuja bandeira são projetos focados no bem-estar animal, faz questão de lembrar. Bom deixar muito claro que animal silvestre não é pet. Então, não tenham o animal silvestre, apareceu um macaquinho aqui bonitinho, vamos cuidar, vamos... Não. Esses resgates, é muito importante deixar claro que são resgates de animais machucados, animais feridos, animais que não conseguiriam sobreviver na natureza sem esses cuidados. Como a doutora disse, né, tem alguns que nem conseguem reabilitar, voltar para a natureza, né, devido ao trauma que ele sofreu. Planejamento urbano e fiscalização das áreas verdes. São duas alternativas que o professor aponta como possíveis saídas para resolver ou atenuar esse problema. Planejamento urbano é um deles. Porque quando você planeja, né, como você vai expandir essa cidade, né, então às vezes é melhor expandir a cidade de forma vertical do que horizontal, porque aí você não precisa desmatar muito mais para conseguir fazer isso. Fiscalização das áreas verdes, né, de você conseguir identificar se tem alguém que está fazendo algum tipo de queimada. A gente sabe que aqui nessa região de Santa Bárbara e Americana rola muito disso daqui. A gente já teve alguns episódios aí de queimadas que mudou a cor do nosso céu durante um período do dia. A população só deve intervir se o animal estiver machucado e sem condições de voltar à natureza. Animal silvestre não é pet. Então você não pode ter um animal silvestre na sua casa como você tem o cão e o gato. Então assim, aconteceu de achar um animal machucado, liga para a guarda, liga para o GPA, eles vão registrar o boletim de ocorrência, tanto que aqui na clínica, todo animal que é trazido aqui tem um documento, tem o boletim de ocorrência desse animal. Por quê? Porque senão pode sobrar até para a clínica esse monte de animal silvestre. Então, todos eles têm um histórico, uma ocorrência aí de uma situação que aconteceu. Não são pets. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia.